eu sinto, Daphne, Genuíno, que o presidente Lula ele vai fazer o discurso da injustiça fiscal, né, vamos dizer assim, ricos, super ricos contra trabalhadores, vai tensionar um pouco mais a relação com o parlamento, mas também não vai super tensionar, né? Então vamos ouvir o Genuíno, quer dizer, como é que você vê a nova estratégia diante aí da faca, né, que o Hugo Mota puxou para o governo, né? Então, Júnior. Olha, Léo, eu acho que a gente deve recorrer às ruas e não prioritariamente ao Supremo. Recorrer às ruas, fazer um debate político, mostrar quem é quem. Porque o que está em jogo nesse problema? O que está em jogo é que essa elite financeira monopolista nunca quer pagar imposto. E eles não querem. Olha bem, o que o Banco Mundial recomenda? O Banco Mundial recomendou, eles divulgaram isso ontem, desvincular na relação receita e despesa dos tetos da saúde, da educação, salário mínimo. Reforma administrativa, mexer nos critérios do BPC, da Previdência e do Bolsa Família. E propõe um acordo nacional para fazer o que eles chamam de reforma estruturante. O que é reforma estruturante? Esse modelo neoliberal, Léo, ele teve três grandes momentos. O primeiro momento foi quando o Fernando Henrique Cardoso, depois do impeachment do Collor, botou as emendas da ordem econômica e botou a reeleição. O segundo momento foi o golpe de 2016, com a mudança na legislação trabalhista, nos fundos públicos, na mudança da lei da partilha, no caso do pré-sal, projeto do Serra, e a questão do teto de gastos, da austeridade fiscal. E o terceiro é agora que eles querem. Eles querem desidratar politicamente o governo Lula para iniciar uma pré-campanha eleitoral para construir uma candidatura, mesmo sem Bolsonaro, mas é fascista e de direita, para aplicar esse programa neoliberal. Nós estamos, portanto, diante de um risco de uma catástrofe. Porque o que o Tarcísio quer é privatizar o que resta, como ele está fazendo aqui em São Paulo, ter uma segurança pública punitivista, claro, mexer nos tetos da saúde, da educação, salário mínimo e previdência, como ele está fazendo aqui em São Paulo, e aí colocar a maioria da população no limite do desespero social, como o Pinochet fez no Chile. Então, essa é a questão estratégica. E o governo Lula, e eu comentei várias vezes isso aqui, Léo, contigo, com a Daphne, quando você governa nos marcos dessa ordem neoliberal, ou você enfrenta ela a partir de uma pauta popular, ou você é cooptado por ela. E aos olhos da população, você é identificado como status quo. Qual é a raiz desse problema, Léo? São as emendas impositivas. Essas emendas impositivas nasceram no golpe contra a Dilma. E elas cresceram hoje a 50 bi. Então, eles estão querendo tirar o poder do presidente da República. Porque quando você elege o presidente, o povo imagina que vai ter um projeto de mudança. Isso vale para a Argentina, para o Chile, para o Brasil, para os Estados Unidos, inclusive. E eles querem tirar esse poder. E no sistema eleitoral e partidário nosso, com emendas impositivas, voto uninominal, individual, você terá sempre uma maioria no Congresso. E olha a aliança do mal, Léo. Numa ponta você tem o orçamento individualizado com emendas para condomínio, para fazendas, etc. E na outra ponta você tem o sistema financeiro, os administradores de ativos, que constroem em torno da dívida pública uma bolha. E essa bolha, comentada pelos tecnocratas, que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo, eles douram a pílula para poder justificar corte de gasto. Como é que você vai justificar corte de gasto da Previdência se em 2026 o Brasil vai pagar quase R$ 1 trilhão em decorrência dos juros da dívida? Então, nós estamos diante de um enfrentamento estratégico. E eu acho que, nesse ponto, a esquerda que está no governo e fora do governo, alguns setores de centro-esquerda têm que se unir em torno de um programa de enfrentamento. Se a gente não enfrentar, e o nome disso é rua, o nome disso é o Lula falar mais, pelo menos uma vez por semana. O que me chamou a atenção, Léo, é que aquela sessão surpresa da traição, você sabe que a traição, a política gosta da traição, mas não adora o traidor. Frase também do grande Brizola, né? A política é uma traição, mas não gosta do traidor. Então, o que acontece, Léo? Aquela sessão tinha que ter sido uma batalha verbal, pauleira. Nós temos que fazer enfrentamento, como aquela sessão com a Haddad, com a Marina, está faltando combatividade, está faltando sangue nos olhos desse grupo, que se for 100 deputados, são 100 deputados. Não, Genuíno, e tem deputados combativos, né? Eu vou te passar, Daphne, só para me despedir aqui. Quando o Genuíno falou que falta um sangue nos olhos, você pega um cara como o Lindbergh, ele está pronto para isso, né? Desculpa, Daphne, já deixo com Mas você. o líder do governo na Câmara não está, o líder do governo no Senado não está, e o líder do governo no Congresso Nacional não está. É apaziguamento. Com essa direita não tem apaziguamento. O Lula tem que entender que ele é bom de diálogo e bom de negociação, mas ele tem que ser bom de enfrentamento. Sem enfrentar, nós vamos ser engolidos. E aí tem 2026, que é o grande objetivo deles.